Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de espanhol e hoje nós vamos falar de verbos. Bom, essa parte de verbos, ela é uma parte bem longa, nós temos muita coisa para ver. Eu sei que nas provas geralmente aparece alguma questão de verbos, lembrando que na prova do Enem não cai questão específica de verbos, só que muitas vezes eu penso assim, eu vou fazer uma prova só com interpretação de texto. É importante a gente conhecer os verbos que vão me ajudar a ler melhor um texto. Não é nem pela questão em si. Então nós temos que ter esse conhecimento de verbos. Bom, nessa parte de verbos, nós temos aí muita nomenclatura, muita coisinha que é interessante a gente especificar bem. Verbos no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Pessoal, verbo no infinitivo é aquele verbo que não está conjugado. Então aqui nós temos, por exemplo, o verbo comprar, o verbo comer e o verbo viver. Eles não estão conjugados, estão no infinitivo. Tem muita gente às vezes que se confunde nessa parte da nomenclatura. Depois nós temos os modos. Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. No português também. Na verdade, não estou falando nada diferente do português. Em termos de modo, cada modo, indicativo. Quando é que eu uso indicativo? Lembrem de uma coisa. Indicativo é um fato real, concreto. Funciona no português e funciona no espanhol. É idêntico. Subjuntivo, dúvida, possibilidade, desejo. Eu não tenho certeza. Pessoal, no português é igual. Imperativo, ordem, pedido. No português é igual. Então nós vamos ter o mesmo uso que nós temos no português, nós vamos ter no espanhol. Não mudamos nada aqui. Então, na verdade, por isso que fica até um pouquinho mais fácil, a gente vai trabalhar com verbos. Tem muita gente que se assusta quando chega nessa parte de verbos. Então não vamos nos assustar. Vamos com calma, pensando nisso, ó, é idêntico ao português, tá? Para não ficar muito nervoso. Bom, aí nós temos, para poder trabalhar com verbos, eu preciso saber as pessoas. Quando a gente fala de pessoa, eu, tu, ele, ela, assim por diante. Eu preciso conhecer as pessoas. Nós temos tempos verbais, assim como no português também. Nós vamos ter aí presente, futuro, condicional. Temos aí ainda toda a parte do passado, os pretéritos. São vários tempos, né? Claro, vai depender sempre de cada modo. Eu tenho no modo indicativo, por exemplo, onde eu tenho mais tempos verbais. É o que dá um pouco mais de trabalho. E aí nós temos verbos regulares e os verbos irregulares. Agora eu tenho que ter uma definição disso, porque tem gente que não sabe, né? O que é verbo regular, o que é verbo irregular. Pessoal, verbo regular, apareceu isso. É aquele verbo que mantém o seu radical. Isso quer dizer o seguinte, ele vai manter o radicalzinho, vai tirar só o final ar. Aqui vai tirar só o final er. Esse é o radical dele, ó, seu M. Vivir, eu vou tirar só o finalzinho aqui, o final ir. Estudar, eu vou tirar só o final ar. Então eu vou pegar só o finalzinho, ar, er, ir, eu vou tirar isso do verbo. Aí eu tenho o radical. Pessoal, é fácil, porque verbo regular não muda radical. E aí futuro, passado, presente, não muda radical. É sempre a mesma coisa. Por isso que é fácil. Por isso que é mais fácil trabalhar com verbo regular. Verbo irregular. Aí vem o problema. O que é isso? É aquele verbo que não mantém um radical. Se eu tiro o final er dele, vai ficar esse HAC. Pessoal, esse HAC aqui desse verbo, ele vai acabar mudando depois. Para o futuro, para o passado. E aí que eu vou ter que ter mais cuidado. O verbo a ser, a tradução dele é fazer. Né? É bom saber a tradução, né? Depois vamos falar um pouquinho disso. E o verbo tener, que significa ter. Então aqui nós temos exemplo de dois verbos irregulares. E lembrando, verbo irregular é aquele que tem a mudança no seu radical. Essa é a parte mais difícil que tem dos verbos, trabalhar com verbos irregulares. Pessoal, ainda falando dos verbos, aí nós temos aqui verbos no infinitivo. Lembrando, verbo no infinitivo é aquele verbo que não está conjugado. Ele está por inteiro. Coloquei para vocês uma lista de alguns verbos. Por que isso? Porque eu preciso conhecer pelo menos alguns verbos, como é que se escrevem. Muitos são idênticos ao português, só que nós temos muitos que são diferentes do português. Então, por exemplo, verbo ir é ir no português. Aqui eu não tenho problema nenhum. Verbo ser é ser, verbo estar é estar. Agora, cuidado com o verbo a ser, que é um verbo que se usa muito, que significa fazer. Cuidado com o verbo traer, que significa trazer. Cuidado com o verbo descer, que a pessoa pode pensar descer, né? Confundir. Descer é dizer. Nós temos três verbinhos bem importantes aqui.
Empezar, diferente, né? Começar, importante, diferente, importante. Desajunar, tomar o café da manhã, um verbo interessante, diferente. Cenar, jantar, verbinho interessante, pode aparecer em texto. Lograr, pessoal, a gente pega o verbo lograr e já pensa, lograr é enganar. Não, isso no português. No espanhol nós temos lograr, que seria obter ou conseguir. Tá? E no português também ele tem essa tradução, só que no português ele tem a tradução como conseguir, como pode ser enganar. A gente sempre lembra de enganar. Não, no espanhol lograr é obter ou conseguir e se usa muito em texto. E o verbo ir é ouvir, verbo interessante, diferente. E aí, añadir, nós temos como acrescentar, outro verbo bem usual. Pessoal, todos esses verbos são verbos bem usuais, então nós temos que ter cuidado. Lembrem disso, conhecer o infinitivo dos verbos é a primeira coisa que eu preciso para poder trabalhar melhor com verbos. Então vocês vão dar uma olhadinha na apostila de vocês, vou colocar uma lista bem grande de verbos para vocês olhem e olhem a tradução. Eu preciso saber a tradução. Não adianta eu começar a trabalhar com as conjugações de verbos se eu não sei o verbo no infinitivo. Então a primeira coisa é conhecer aqui. Bom, mais alguns verbos importantes. O verbo jugar é o verbo brincar no português. Salir, que é bem parecido com o português, sair. Poner, pôr. Volver, voltar. Querer, idêntico ao português. Venir, vir. Vocês viram que tudo é bem parecido, né? Na verdade não tem nada assim tão diferente. Algum que outro verbo aqui um pouquinho diferente. Verbo poder é poder. Ler. Conhecer, conhecer. Saber. Viver. E por último, romper, que é um verbo bem usual, cuidado. Quebrar, rasgar, romper mesmo do português. São verbos que aparecem muito em textos. Então nós temos que ter pelo menos esse domínio de alguns verbos, conhecer verbos no infinitivo, para depois começar a trabalhar com as conjugações. Pessoal, nós temos ainda gerúndio de verbo, que é interessante, é bem fácil, não tem nada demais. Ó, no português nós temos gerúndio, final ando e final endo. No espanhol nós temos final ando e final iendo. É bem parecido. Cantar, cantando. No português, cantar, cantando. Comer, comendo. No português, comer, comendo. Então, nós conseguimos trabalhar com gerúndio. Ele é muito próximo ao português. Temos particípio de verbo. Interessante. No português, finalado e final ido. No espanhol, finalado e final ido me leva ao particípio. Cantar, cantado. Comer, comido. Então, eu consigo trabalhar o particípio também de verbos no espanhol, assim como no português. Consigo. Pessoal, nós temos ainda particípio irregular. Eu disse aqui para vocês dois verbos que são bem usuais e que aparecem muito em texto. O verbo hacer, que no espanhol fica hecho. O verbo romper, roto. O que nós temos aqui? Hacer é fazer. Feito no português. Particípio irregular, tanto no português como no espanhol. Romper, estragar, rasgar, rasgado, estragado. Então, esses dois, vocês vão ver que aparecem muito em texto. Então, tenham um cuidado com esses dois verbos que têm um particípio irregular, que também estarão destacados na apostila de vocês e vão aparecer mais verbos no particípio irregular. Não são os únicos dois. Na verdade, tem mais. Nós vamos mostrar para vocês na apostila, vocês vão ver que tem vários, só que esses aqui são aqueles que são mais importantes, que vocês vão ter que ter mais cuidado. Bom, nós temos aqui então 3 verbos que estão conjugados no modo indicativo, são verbos regulares e estão conjugados no presente. Olhem para a tabela e agora pensem como é que é no português. Isso aqui é interessante. Verbo comprar. Está conjugado, todas as pessoas. Mas no português como é que é? Eu compro. No espanhol, eu compro. Tu compras? Tu compras? Na verdade, nós temos ele idêntico ao português, algum detalhezinho diferente. Agora, eu consigo entender? Consigo, é isso que me interessa. Cuidado com o plural, a terceira pessoa do plural. O que acontece aqui? Sempre N, nunca M. Tá? Olha o que eu falei, sempre N. Podem observar aqui no finalzinho. E vai funcionar sempre assim.
Tá? Esse é um detalhezinho importante porque nos textos nós trabalhamos muito com terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Então eu tenho que começar a observar isso para poder trabalhar com verbos. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando a nossa aula de verbos. Isso aqui seria uma introdução a verbos para que você comece a conhecer como é que funciona isso num texto de espanhol, como é que vocês vão melhorar a leitura de vocês. Claro que aos pouquinhos nós vamos o quê? Nós vamos começar a colocar em verbos irregulares, as conjugações, que é o que vai me interessar mais para poder ler melhor um texto. Pessoal, até mais, até a próxima aula.